Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" A Função da Arte, de Eduardo Galeano, o livro dos abraços. Bom, meu nome é Caroline, eu sou da Diocese de Guarulhos, tenho 28 anos, sou psicóloga, estou na Pastoral da Juventude há 7 anos e atualmente estou a serviço da coordenação diocesana. E recebi esse convite do IPJ, né, para que a gente pudesse contribuir um pouco, né, com o tema de hoje, que é nesses tempos de pandemia, como manter o grupo unido. Bom, eu penso que para começarmos, né, a pensar sobre essa ideia, a gente precisa se situar daquilo que estamos vivendo. Que tempos de pandemia são esses? Não tem referências, tem muita insegurança, tem uma iminência de morte muito grande, um desconhecimento. Estamos em isolamento social, apesar de diversas controvérsias, ainda estamos em isolamento social. E muitas perdas. Tempos com um alcance, com um desconhecimento, com uma imensidão, tal qual Diego experimentou nesse poema. Algo que nos emudece, que nos deixa paralisados. No caso do Diego, de tanta beleza. No nosso caso, de tanta informação, de tanta novidade, de tanto medo, de tantos sentimentos experimentados de uma vez só, tanta rapidez que não sabemos por onde começar a olhar. É tanta coisa, né? Por onde a gente começa a olhar? Será que o grupo de jovens é o lugar onde a gente consegue ajuda para olhar essa imensidão? Será que o grupo de jovens é o lugar que nos ajuda a entender que a gente precisa pedir ajuda para olhar essa imensidão? Para isso, então, nós que somos de grupos de jovens, trabalhamos com grupos de jovens, que estamos aqui nessas cirandas virtuais pensando sobre grupo de jovens, precisamos nos situar também, né, de qual grupo a gente está falando. Precisamos de uma tomada de consciência de qual era o momento vivido pelo grupo quando chegou a pandemia, para que aí sim a gente entenda, né, o que vai unir esse grupo. Qual era o momento vivido pelo grupo? O que esse grupo estava passando? Qual era o planejamento desse grupo? Que processos estavam acontecendo nesse grupo? Para que a gente possa entender de que forma o grupo recebeu esse momento. E isso se refere a pensar que o grupo de jovens é diferente de um aglomerado de jovens. Um aglomerado de jovens pode ser qualquer multidão, o grupo não. O grupo de jovens, ele deve ser um grupo de base, né? Base para as opiniões, base para as relações, para as dúvidas, para os erros, para os acertos, para as experiências, para aquilo que está sendo vivido, né? Por aquelas pessoas que compõem, né, aquela comunidade juvenil. E o objetivo, né, de um grupo de jovens é a educação na fé, é o crescimento desses jovens, dessas pessoas, né, como gente, como ser humano e como agente de transformação. O meio pelo qual isso acontece é através da convivência. A gente não está falando de uma escola, não está falando de uma empresa, não está falando de um projeto social, a gente está falando de um lugar vital de juventude, um lugar que se vive a experiência da fé, né, onde a fé é o fio que conecta todas essas pessoas. A gente precisa ter claro também qual é esse grupo, né? O que esse grupo faz, o que precisa fazer, quais são as intencionalidades desse grupo,
aonde esse grupo quer chegar, o que esse grupo vive junto, o que esse grupo quer viver juntos. Isso o Hilário Dick, né, nesse livro aqui, Bora Falar de Pastoral da Juventude, ele menciona que nós somos processo. Nós recebemos a vida, mas em um dado momento nós tomamos a vida pela mão. Depende de nós, a nossa vida e a vida ao redor da gente. Então, tudo isso que eu vou dizendo, né, é para dizer da importância de se atentar ao processo de educação na fé, a qual etapa o grupo está passando, está vivendo, a tomar consciência desses aspectos metodológicos, né, que nós temos na nossa caminhada, que nos ajudam a decifrar alguns desafios do nosso cotidiano. No nosso caso aqui, pensando em manter o grupo unido, né, o que uniria esse grupo? Algumas ações podem ser muito legais, mas às vezes o grupo não tem intimidade suficiente para recebê-la. Outras ações também podem ser muito legais, mas às vezes o grupo precisa de um passo a mais, precisa avançar um pouco. É interessante a gente pensar, né, nessa questão da intenção das nossas ações, porque quando a gente vai olhando, né, assim, uma diversidade de grupos diferentes, com identidades diferentes, como a gente tem oportunidade aqui na nossa diocese, a gente vai entendendo que a ação ela pode ser a mesma, mas ela vai reverberar, ela vai assim ressoar de uma forma diferente dependendo do momento que o grupo está sendo vivido, né? Então, por exemplo, chamar os membros desse grupo assim numa conversa privada, numa rede social, ou um bate-papo no portão de longe com todas as restrições necessárias, né, para saber um pouco da pessoa, para entender um pouco como está sendo esse período, como a família tá, se houve alguma perca de emprego, se alguém adoeceu, é uma ação transversal, que para qualquer etapa do grupo ela cabe, mas ela vai tendo uma dimensão diferente, né, conforme a relação desses jovens, né, conforme o vínculo entre esse grupo, né, se já é um vínculo mais amadurecido, se é um vínculo ainda mais frágil, se essas pessoas estão se conhecendo ou se elas já se conhecem e já partilham a vida, né, então algumas ações vão sendo transversais, como essa, né, que eu citei, como por exemplo também a ação de fazer memória de momentos vividos juntos, né? Então é uma ação transversal também, né? Apesar de que se encontra mais num grupo que já tenha um núcleo, que esteja na nucleação ou já tenha passado pela nucleação, ou que esteja na iniciação ou na militância. Mas fazer memória dos momentos vividos também é uma forma, né, de reafirmar os laços, de reencontrar aquilo que os une, aquilo que tem em comum, né, aquilo que faz, né, esse grupo se encontrar semanalmente, né, tirar um tempo ali na sua rotina corrida para estar junto com essas pessoas. Outra ação também, né, interessante e transversal entre as etapas do grupo é também as pequenas possibilidades que a gente tem de sair, né, de um contato virtual nesse momento. Em sua maioria, né, a gente está vivendo essa necessidade do contato virtual. Mas algumas pequenas ações podem ser possíveis, especialmente no grupo de base, né, em que em geral os jovens moram mais perto um do outro, contam ali com algumas facilidades do território. Então, ir no portão, como eu já até citei, né, ir no portão do outro, bater um papo, né, saber como tá, se ver, né, minimamente, sem a barreira da tela, levar uma cartinha, né, na casa desses jovens do grupo, uma carta ali com alguma reflexão, ou com alguma partilha, ou até com alguma motivação para continuarem nesse caminho, né, levar também a gente viveu já, né, o período das festas juninas e julinas, né, mas é algo que a gente gosta muito, né, então a gente pode prorrogar ao longo do ano de vez em quando, né, e levar um correio elegante, brincando um pouco com o grupo, né, levando ali um bombonzinho, um correio elegante, né, relacionado ali ao que está sendo vivido no grupo, também é uma forma, né, de aquecer um pouco os corações, aquecer um pouco essas relações, e claro, algumas ações são mais específicas de cada etapa, né? Então, num momento ali de maior nucleação, num momento ali de nucleação, né, onde
está se constituindo esse vínculo, né? Podem ser feitos alguns encontros online, né? Mas talvez seja mais difícil trabalhar subsídios assim mais profundos, fazer discussões ali mais a fundo, dependendo da temática. Podem ser bate-papos um pouco mais livres, brincadeiras, né? Também aqui a gente tem alguns grupos que assistiram filmes, né, compartilhando a tela para depois conversar um pouco. Temos também alguns grupos, né, que brincaram um pouco, fizeram alguns jogos, alguns quiz de conhecimento, e aí depois as pessoas vão lá levar o prêmio no portão da pessoa. Vai sendo um momento ali, né, de ir se abrindo, né, para essa dimensão comunitária. E claro, né, os grupos que já estão na iniciação, que já tem um vínculo mais estabelecido entre si, que vai aprofundando essas amizades, vai se abrindo mais pessoalmente e coletivamente, que vai começando a discutir temáticas mais a fundo, formando mais um senso crítico, aprofundando o olhar e opinião sobre algumas coisas, né? Vai tendo condição de abordar algumas temáticas durante esse período, né? De fazer, por exemplo, né, de ter feito, né, porque já passou, mas eu penso que sempre é tempo ainda, fazer encontros sobre a Semana da Cidadania, sobre a Semana do Estudante. Claro que em formatos diferentes, nada online é tão rápido quanto o presencial, trabalhar ao longo de um mês, trabalhar em outro tempo, né? Usar de outros recursos, como ir mandando pequenas coisas durante a semana, pequenas informações, provocações, e no momento do encontro culminar essa discussão, né? Culminar esse debate. Mas vai sendo possível com os grupos que já estão, né, mais estruturados. Trabalhar subsídios, assim, fazer rodas de conversa com algumas temáticas, né, mais bem definidas, e não só com partilha de vida, não só com uma partilha mais livre. Inclusive, né, assim, algumas ações, alguns gestos concretos que são possíveis nesse momento. Nós temos aqui também na Diocese um grupo, né, que nos surpreendeu, tomando assim o compromisso, assumindo o compromisso de criar um projeto, né, para produção de conteúdo para as redes sociais, nesse primeiro momento em que só é possível ações mais virtuais, a respeito, né, assim, do tema da Semana da Cidadania, da Ecologia Integral, né? Então esse grupo criou um Instagram, tá produzindo textos, produzindo vídeos e postando, né, porque eles sentem esse anseio de extrapolar, né, os limites ali da discussão do grupo e cativar pessoas e agir, fazer alguma coisa, e futuramente, né, assim, ter ações na vida real, digamos assim, né, ter ações concretas, né, em espaços públicos, se aproximar dos catadores, entender essa realidade, estar em mais espaços aqui do município. Além desse tipo de projeto que pode ser construído nesse período e sendo executado da maneira como for possível para depois ser ampliado, também tem sido necessário, né, não só uma ação para o grupo de jovens, mas tem sido necessário as pastorais, os movimentos formarem redes de solidariedade para atender as situações inúmeras, né, que a gente já vivia e está vivendo cada dia mais intensamente. As campanhas de solidariedade, né, podem ser uma ação transversal também entre as etapas do processo, né, mas pode também ser uma ação específica, né, para um grupo mais estruturado, que esteja ali discutindo mais a fundo, né, essas crises das quais a gente está passando, né, de se mobilizar para uma região específica, para a sua região, para uma situação determinada, né. Aqui em Guarulhos a gente teve alguns incêndios, né, em ocupações do MTST, e um grupo que estava ali mais próximo da região se mobilizou, né, e arrecadou itens, arrecadou o que era necessário para fazer uma contribuição ali aos seus vizinhos. Além dos momentos de espiritualidade, também é uma ação, né, que perpassa qualquer etapa do grupo, mas que vai se aprofundando à medida, né, da caminhada desses jovens, né, à medida que esses jovens vão amadurecendo na fé, né, esses momentos de espiritualidade, né, vai ganhando contornos e conteúdos e formas diferentes, que podem ser adaptadas, né, para esse momento da pandemia também,
né, através de retiros virtuais, apesar de ser muito estranho falar isso, né, mas fazer esse movimento, né, da oração pessoal e da partilha comunitária através dos meios que a gente pode utilizar nesse momento, tardes de espiritualidade, momentos ali orantes no grupo, né, o próprio exercício da leitura orante. O vínculo afetivo é o fio que une essas pessoas que se chamam de grupo, como Jesus chamou, né, o seu grupo de discípulos. É o que proporciona e o que permite a comunhão entre esses jovens, né, para que esses possam se chamar de irmãos. A mente e o coração sintonizados a Jesus nos coloca esse compromisso, essa obrigação, né, de se comprometer com os nossos irmãos. Né? Isso é inseparável da construção do reino de Deus. Permanecer em Jesus é se comprometer amorosamente com os irmãos. Agradeço ao IPJ por essa iniciativa, né, formativa para os grupos, para as lideranças, para as assessorias. Espero ter contribuído, né, com essa ciranda, com aqui a nossa experiência de Guarulhos, São Paulo. Abraços fraternos!